Vamos para a nossa terceira mensagem da nossa série de pai para filho, inspirado no livro de Timóteo, onde hoje nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança em dias, ou melhor, persevere em dias difíceis. Repete comigo, persevere em dias difíceis. Abra comigo lá na sua Bíblia, em 2 Timóteo, nós vamos ler no versículo 5 primeiro. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Já deixa aberto aí. Nós vamos ler vários versículos onde o Senhor vai ministrar sobre o nosso coração alguns princípios extremamente importantes para a nossa vida. Vale a pena a gente lembrar que Paulo, ele já era um velho, um homem experimentado, maduro, ensinando um jovem como servir, como liderar pessoas, como levantar líderes na igreja. E na primeira mensagem nós falamos a respeito da força de um jovem e a sabedoria de um velho. No domingo passado falamos sobre riquezas verdadeiras. Falamos um pouco sobre a questão financeira, como Paulo ensina Timóteo a administrar os recursos que são confiados nas mãos, para nós não amarmos o dinheiro, mas para o dinheiro servir os propósitos do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre alguns conselhos que Paulo está dando para Timóteo, para ele perseverar, principalmente nos dias difíceis. Vocês acharam aí? Deixa aberto, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez e te damos toda a honra, toda a glória. Nós te damos total liberdade para o fluir do teu Espírito Santo através da tua palavra, Senhor. Usa a minha vida para comunicar com ousadia, com intrepidez de espírito. E eu oro pela vida de cada um aqui, Deus, para que estejam com seus corações sedentos para receber a tua palavra, que não haja nenhuma distração, Senhor. Nenhuma distração, em nome de Jesus. Que haja foco, Senhor. Que haja foco. Livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém e amém. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. A palavra de Deus vai dizer assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é você ter uma fé autêntica. Repete comigo, eu quero ter uma fé autêntica. Quando nós falamos de autenticidade, nós estamos falando de algo verdadeiro, não de algo fingido, não de algo fabricado, não de algo engessado, mas uma fé que move montanhas. E aqui é interessante nós observarmos que Paulo está se referindo a Lóide, a avó e a mãe, ou seja, nós estamos vendo, passando de uma geração para outra geração. Deus não é avô, irmão, você não é neto, você é filho, Deus é pai. Ele é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. É de geração em geração. Você não tem um avô, você tem um pai. E Deus não te chama de neto, Deus te chama de filho. Mas nós vemos aqui que através da vida da avó e da mãe, aqui Timóteo, ele está construindo e gerando uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Então é nossa responsabilidade passar para os nossos filhos, ou passar para as pessoas que nós estamos discipulando, uma fé verdadeira, e não uma fé fingida. Uma fé fervorosa, uma fé cheia de amor, uma fé que ama de fato a palavra de Deus, uma fé que de fato abraça o sofrimento de Cristo. Então uma fé verdadeira, nós precisamos valorizar o que os que vieram antes de nós já construíram. O fato do evangelho chegar até nós, irmãos, porque missionários derramaram o seu sangue precioso para nós sermos alcançados por essa mensagem poderosa. Estuda a história dos avivamentos, estuda a perseguição contra os cristãos. Hoje estão perseguindo os judeus, amanhã eu e você. Quando nós vemos a perseguição contra os judeus, é sinal de que os tempos estão ficando cada vez mais próximos. Virão tempos difíceis.
nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, que são as últimas palavras de Paulo para Timóteo, ele está dizendo: e virão tempos difíceis, que muitos não suportarão a sã doutrina, haverão coceiras em seus ouvidos, se entregarão às fábulas, se entregarão aos folclores da vida, mas você pregue a palavra dentro e fora de tempo. Então você vê um homem maduro, experimentado, irmão, encorajando um jovem que era tímido, dizendo: não se envergonhe das minhas prisões, não se envergonhe, Timóteo. Então nós vemos um homem gritando a plenos pulmões, dizendo: Timóteo, são as minhas últimas palavras, não entre por um ouvido e sai pelo outro aquilo que eu estou comunicando para você. E ele lembra Timóteo a respeito da fé que ele recebeu de sua mãe e de sua avó, para ele ter uma fé autêntica. Irmãos, no mundo cheio de verdades, nós vamos encontrar mentiras. Sabe, eu estudei comunicação e nos anos 80 passaram um comercial, até hoje falam desse comercial, que foi um comercial que chamou muita atenção por conta da criatividade dele, que era anunciar um jornal, e aí o narrador começa a falar: ele foi um grande arquiteto, ele foi um pintor, ele fez o PIB da nação subir, melhorar, caiu a taxa de desemprego, e à medida que ele falava, abria a imagem. Sabe quem que era? Hitler. Falou tanta verdade que ocultou as mentiras, que as pessoas abraçaram aquilo como uma grande verdade. Falar, uma meia verdade é 100% mentira. Por isso que nós não podemos pregar o evangelho pela metade, irmão. Nós não podemos pregar o evangelho da graça se não pregarmos o evangelho do reino, o evangelho eterno. Porque nós sabemos que nós fomos alcançados pela graça, amém, irmãos? Não é obra sua, não é pelo seu esforço, não é pela tua performance, não foi pela tua oração, não foi pela tua oratória, não foi pela tua habilidade, mas foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não fomos salvos, nós não seremos salvos, nós já fomos salvos por Cristo. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Cristo já fez na cruz por mim e por você. O evangelho da graça nos alcança. Repete comigo: o evangelho da graça me alcançou. Te redimiu, irmão, mas só que não pode parar aí. Você foi salvo por Cristo na cruz. A gente ora, por exemplo, por alguém que ainda não vive essa verdade. Na verdade, Jesus já morreu por ela, ela não se entregou a essa graça de Deus. Então, qual é a oração no evangelismo? Que aquela pessoa se entregue à salvação de Cristo. Jesus já morreu por ela, Jesus já salvou ela, ela só precisa se entregar a essa graça. A graça nos alcançou, a graça nos redimiu, mas também o evangelho diz respeito ao evangelho do reino. Se o evangelho da graça me alcançou e me redimiu, o evangelho do reino me posicionou como sacerdote. Amém, irmãos? Então não vivo uma vida apenas de salvo. Eu fui salvo, mas eu estou desviado. Fui batizado nas águas, pastor. Isso não significa nada, irmão. Porque uma vida de salvo é aquele que persevera na doutrina dos apóstolos. Então ele foi alcançado, só que também ele foi posicionado para viver a verdade de Deus. E o evangelho eterno restaura a nossa vocação. A nossa vocação, você tem um chamado de Deus. Você tem um propósito que Deus colocou na tua mão. Então nós não podemos viver a nossa vida de forma aleatória, empurrando ela com a barriga, como se não houvesse amanhã, como se Jesus não fosse voltar. A grande verdade é que Jesus está voltando, irmão. E nós precisamos relembrar, todos nós aqui, sobre isso, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós de fato venhamos a viver uma vida verdadeira, uma fé autêntica. Segundo princípio que nós aprendemos aqui: mantenha a chama viva. E você vai declarar sobre o seu coração, coloca a mão no teu coração e diz assim: Jesus, ajude-me a manter a chama viva. Versículo 6 ao 7 vai dizer assim: por isso quero lembrá-los de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole.
aqui, quando nós aprendemos sobre esse princípio, mantenha a chama viva, irmão, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é o seguinte: eu impus minhas mãos sobre você. Você recebeu o dom de Deus, só que é responsabilidade sua manter essa chama acesa, não é minha. Manter o fogo queimando no teu coração, irmão, não é a responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do discipulador, não é responsabilidade do seu cônjuge, não é responsabilidade do teu filho, é tua responsabilidade. Se veio uma frieza espiritual, uma apatia, uma vida rasa e superficial em você, é porque você permitiu que isso acontecesse. Ah, mas pastor, você não conhece a minha vida, é tribulada, cheia de atividades, isso, aquilo, outro. Irmão, não coloque a sua responsabilidade sobre o outro. Assuma a responsabilidade. Lembra, nós contamos aqui sobre os milagres de Jesus, onde mostra o homem no tanque de Betesda, e ele começa a terceirizar a responsabilidade dele, dizendo: Senhor, não tem ninguém que me pegue no colo. Mas peraí, a vida inteira você foi condicionado a sempre depender de alguém. Irmão, não estou dizendo que você não é para contar com alguém. É sim, conte com alguém, nós somos uma família, nós dependemos um do outro. Mas aquilo que Deus confiou em você, não terceirize essa responsabilidade para o outro. Ô irmão, ora por mim, jejua por mim, coloca lá meu nome lá no livro de oração. Irmão, você tem livre acesso ao Senhor. Não há nada que nos impeça de entrarmos no Santo do Santo. Cristo rasgou o véu de cima a baixo e nos deu acesso. Hebreus vai dizer que pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus, nós temos acesso, entre com ousadia, no Santo dos Santos. Uau! Algumas pessoas, por exemplo, dependendo da sua experiência ou igreja que participou, teve que pagar um pedágio para poder receber uma bênção de Deus, ou para alguém orar por você. Vou dar meu dízimo, aí o pastor vai orar por mim. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Nós temos acesso ao Senhor através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O véu que nos separava já não separa mais. O caminho que outrora apagada, agora brilha cada dia mais. Quem conhece a canção aí? Glória a Deus. Mantenha a chama acesa. O Espírito Santo não é estático. O Espírito Santo sempre está em movimento. E o fogo deve continuar queimando todos os dias no altar, que é uma promessa de Deus lá em Levíticos. E o fogo continuará queimando continuamente diante do altar. E sabe, naquela época no tabernáculo, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de trocar a lenha do holocausto. Então, por exemplo, a gente está queimando hoje aqui, amém, irmãos? Só que essa lenha que nós estamos queimando, ela vai virar cinza. No dia seguinte, o que o sacerdote fazia? Ele entrava no lugar, ele tirava aquela lenha que foi queimada e colocava uma lenha nova. A lenha representa eu e você. A lenha representa a nossa humanidade, a nossa responsabilidade diante de Deus. Eu sei que Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. Você crê nisso? Mas cadê a sua responsabilidade? Cadê a sua vida de oração? Cadê a sua vida de leitura bíblica? Cadê a sua vida de meditação? Deixa eu falar uma coisa. Jesus fez na cruz o que você não tem capacidade de fazer. O quê? Salvar a humanidade. A graça de Cristo fez por você o que você não tem capacidade de fazer. Mas a graça te deu o poder de orar. A graça te deu o poder de ler a Bíblia. A graça te deu o poder de estar em comunhão com o corpo. Mas deixa eu falar uma coisa. A graça não pode fazer isso por você. Mas a graça te impulsiona a esse lugar para manter a chama acesa dentro do teu coração. Irmão, já viu gente queimando por Jesus? Não estou falando queimando de ficar batendo a cabeça no chão, porque a gente lembra daquela música lá do Alessandro Vilas Boas. Deixa queimar, né? Na verdade, quem já ouviu? Cara, eu já fui em conferências, eu falei, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Aí quando chegava nesse refrão, deixa queimar, você vê o povo correndo, imitando avião, batendo a cabeça na parede, deixa queimar, e gritava, caía no chão, babava, saia catarro pelo nariz, passava o creme pelo cabelo, aí você via os caras chorando. Mas no dia seguinte, cadê aquele fogo todo? Só que eles se esquecem que antes a música fala o seguinte: eu gastarei minha vida aos teus pés. Depois vem, deixa queimar.
É por isso que a gente fala, o fervor do brasileiro é muito bom, mas o que vai nos sustentar até o final da nossa jornada não é o fervor, e sim a profundidade da palavra. É o quanto nós estamos fundamentados em Cristo. Cristo é a palavra. Eu costumo dizer que Pedro, se não fosse israelense, seria brasileiro. Porque ele fala, estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga, da boca para fora. Ele não sustenta com o caráter dele. Porque ele é fervoroso. Brasileiro é assim, né? Vai ter que fazer, arrecadar. Você vê quando tem as enchentes no Brasil, o brasileiro se mobiliza, né? Arrecada roupa, alimento e tal, aquela coisa toda. Mas aí, irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não seja um crente de domingo, mas seja um crente que se reúne no domingo, que é uma resposta na segunda-feira. Queimar todo dia, manter a chama acesa, não é apenas no domingo, é todo dia. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, irmão: esteja disposto a tudo por Cristo, seguindo o seu exemplo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer o seguinte: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Esteja disposto a tudo por Cristo. Sabe, a gente ensina antes de você sair para o trabalho, antes de você sair fazendo qualquer coisa na sua semana, tem o seu momento de oração dizendo: Senhor, eu estou indo para trabalhar, eu estou indo estudar, eu estou indo para fora de casa. Quem que o Senhor quer amar através da minha vida? Quem o Senhor quer abençoar através da minha vida? Você vai cultivando um ouvido de ouvir ao Senhor, irmão, vai ficando aguçado, que Deus vai te dar nome da pessoa, Deus vai te dar direção do que você precisa fazer, simplesmente para tocar vidas. Ou tu acha que você sai para trabalhar para ganhar dinheiro? É óbvio que a gente quer um recurso financeiro, não é verdade? Porque ninguém trabalha de graça, não é? Mas a mentalidade de reino, ele sai da casa dele para trabalhar, mas não para ganhar dinheiro, mas para transformar vidas através daquilo que ele faz. E quando ele transforma vidas, obviamente o recurso financeiro vem. É aqui que você não vive por necessidade, sim por um propósito. É aqui que não vai faltar recurso na tua casa, irmão. Quem está entendendo isso? Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, está muito óbvio para nós, mas a gente precisa orar o Espírito Santo para trazer essa revelação para o nosso coração. Estar disposto a tudo por Cristo é seguir o seu exemplo. Jesus é modelo de liderança, Jesus é modelo de amor, Jesus é modelo de perdão. Olhar para aquilo que Jesus fez e está fazendo. Eu não sou modelo para vocês, irmãos. Eu não sou um grande exemplo para vocês. O exemplo é Jesus. Não sou eu, olha para Cristo. Da mesma forma que eu olho para o Senhor, vocês devem olhar. E qual é o meu papel aqui nessa comunidade? É levar a igreja a olhar para Cristo, fazer o que Cristo faz, não o que eu faço. Ok, podemos usar aquela palavra de Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Claro, irmão, à medida que eu busco ao Senhor, eu preciso levar a igreja a esse lugar também. Estava conversando com um irmão que eu pastoreio lá na Argentina, e falamos o seguinte: pastor, tu já teve a impressão, quando você está pregando no domingo uma palavra poderosa, fervorosa, e na segunda-feira as pessoas fazem totalmente ao contrário do que você pregou? Falei, cara, já acho que todo pastor tem essa impressão. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou: pastor, sabe que Deus falou no meu coração? Que existem castas de demônios que só saem por intermédio de jejum e oração. Falei, fala mais. Lembra quando Paulo diz que existem fortalezas de engano na mente das pessoas, sofismas? Falei, sim. Falou, então, a gente tem a impressão que a gente está pregando, mas as pessoas estão avoadas. No dia seguinte está fazendo tudo ao contrário do que a Bíblia está ensinando. Ele falou assim: pastor, vamos orar e vamos jejuar. Vamos orar e jejuar. Vamos orar e jejuar, porque nós vamos destruir essas fortalezas na mente das pessoas, que está impedindo elas de receber a revelação de Jesus. Paulo vai dizer sobre isso nos últimos dias. Ele diz que o espírito desse século cegou o quê? O entendimento
para que as pessoas não recebam a revelação de Cristo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você tem observado, toda essa história que está acontecendo de Hamas, briga contra Israel, é um espírito de ódio que está sendo liberado sobre as nações. Eu acompanho, os caras estão usando muito imagens de crianças, de bebês, para colocar as nações contra Israel. Vocês estão entendendo isso? Para liberar um espírito de ódio. Não sei se você está percebendo isso. As pessoas estão perdendo sensibilidade, estão perdendo o amor, estão perdendo a fé. E Jesus já falou sobre isso. Devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Apostasia, irmão. Pessoas estão perdendo a fé por conta disso. Estão permitindo com que o seu coração se esfrie, deixando de estar disposto e disponível para seguir o exemplo de Jesus. Evangelismo é testemunhar a transformação que Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Testemunho não é falar das coisas boas que eu faço, pelo contrário, testemunho é falar das coisas que Jesus está fazendo na minha vida. Porque você é pecador tanto quanto eu, que precisa de um Deus perfeito para nos aperfeiçoar. Quem está entendendo isso? Irmão, eu não me santifico, é o Cristo que me santifica. Porque se eu falo que eu me santifico, é obra pessoal, força do meu braço. Mas é Cristo que me santifica e me aperfeiçoa. Eu não sou perfeito, mas temos aquele que é perfeito, que vai nos aperfeiçoando até o último dia da nossa vida. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Princípio 4, ensine com a vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 ao 14. Vai lá comigo, versículo 13 e 14. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Sabe de uma coisa que eu aprendi através da paternidade? Que os meus filhos não aprendem através daquilo que eu falo. Os meus filhos aprendem através daquilo que eu faço. Quem está entendendo isso? Eles não vão lembrar das palavras, apesar que os meus filhos estão muito avançados, né? Que a gente promete uma coisa para eles, eles ficam lembrando a gente. Pai, lembra que você falou? Rapaz do céu, lembrou. E quando você promete algo para um filho, você tem que cumprir. Porque quando você não cumpre, você está normalizando um problema que você se compromete com algo que você não vai fazer. E aí você vai replicar na vida do filho que é normal se comprometer com algo que você não vai fazer. Então o filho, um discípulo, ele aprende pelo que você faz, não pelo que você fala. Porque, irmão, amanhã você pode esquecer tudo o que eu falei, mas você vai lembrar de alguma coisa que foi feita, daquilo que você vivenciou aqui. Eu tenho memórias de 3, 4 anos de idade. Não lembro o que foi falado para mim, mas a memória aciona aquela lembrança boa que eu tive com 4 anos de idade, de uma experiência que eu tive. Então, filho não aprende através do que você fala, filho aprende através daquilo que você vive. E uma das principais maneiras de um pai ensinar os seus filhos, presta atenção, uma das principais maneiras de um pai ensinar os teus filhos é a forma como ele trata a mãe deles. Tem algum pai aqui? Levanta a mão. Casado? Fica com a mão levantada aí, irmão. Bem alta aí. A forma como você trata a tua esposa é a forma como os teus filhos estão aprendendo sobre família. Então, homens, isso me incluo nessa, a gente deve se esforçar para servir bem a nossa casa, a começar pela nossa esposa. E você, mulher que está solteira, a forma de você ver um homem que você quer passar a vida inteira com ele é a forma como você olha, a forma como ele trata os pais. É um grande sinal. Porque se esse homem trata a mãe de forma rixosa, tu acha que ele não vai tratar você igual da pior forma? Quem viu aquela cena lá
apresentadora famosa da televisão, que casou cedo e aí teve abuso, abuso de... Não era sexual, era abuso psicológico, um monte de coisa. Cara, depois mostrou nos bastidores a forma como o cara tratava a esposa. Eu falei, misericórdia, meu amigo, se eu fosse um pai dessa mulher aí, eu ia pra cima desse cara. Tá pensando o quê? Minha filha não é objeto não, rapaz. Você tratar ela de qualquer jeito, absurdo. E ela já tinha sinais, já estava claro, mas insistiu no erro lá atrás. Ensine com a vida. Quinto princípio. Aprenda a lidar com a rejeição. Versículo 15 ao 18. Vai lá comigo. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo, Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Aqui Paulo está falando de uma família que rejeitou e abandonou Paulo no ministério, mas também está mostrando uma família que acolheu Paulo e o amou e o serviu. Então na vida, irmão, sempre vamos lidar com pessoas desse tipo, que vão nos rejeitar e pessoas que vão nos acolher. Mas onde que entra a nossa maturidade? A forma como nós vamos lidar com a rejeição. Alguém aqui já foi rejeitado? Levanta a mão, o pé, a cabeça, o corpo. Desde criança, irmão. Mas a forma como nós estamos lidando com isso. Sabe, eu estava assistindo um documentário, depois você pode procurar lá no Netflix. Quem já ouviu falar do Sylvester Stallone? Rambo, tem um outro lá também, como chama, meu Deus? Rocky Balboa. Meu Deus, cara. Clássicos. Incrível. Alguém já assistiu? Senão eu vou contar o filme todinho. Eu tenho essa fama na igreja, de dar o spoiler dos filmes. Gente, eu estava assistindo um documentário falando da história dele. No primeiro episódio, fala da rejeição que o pai teve com ele. A forma como o pai tratava ele. Excluiu ele. Os filhos. Preferiu viver a vida do que cuidar dos filhos. E Silvestre, ele nasceu com peso, um fardo muito grande. Ele tentou, quando adulto, já famoso, tentando agradar o pai de todas as formas. E aí ele falou o seguinte: sabe o que me fez chegar onde eu estou? A forma como eu tive que lidar com a rejeição que meu pai fez comigo. Ao invés de eu ficar lamentando, ao invés de eu ficar ali lambendo as feridas, eu usei isso ao meu favor. Eu falei, é Bíblia. O cara leu a Bíblia. O cara conhece sobre o Evangelho. Só falta a revelação de Cristo. Jesus foi rejeitado, irmão. Jesus foi rejeitado, falou assim, pode ver alguma coisa boa da Galileia? Filho de quem? Ah, do José, o carpinteiro. Lembra aquela mulher Ciro-fenícia que falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus responde para ela, mas mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que ela fala? Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Dá só as migalhas, já me basta. Sabe o que Jesus responde para ela? Mulher, vai em paz que a tua fé curou a tua filha. E a filha foi curada. Por quê? Irmão, ela acessou um princípio que está lá em João capítulo 1, que vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. É tipo assim, Jesus, eles estão rejeitando o que o Senhor está fazendo. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está pregando o Evangelho, o Senhor quer comunhão com o povo, mas eles não querem, me dar só as migalhas que caem da mesa deles, já me basta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus tinha só as migalhas para aquela mulher, imagina quando eu e você sentarmos na mesa, como filho, o quanto de refeição Deus tem para mim e para você. Percebe isso? Ele não é migalha, ele é o pão que desceu do céu, irmão. Jesus não tem migalhas para você ficar mendigando. Como um cachorro, alguém que tem cachorro aqui em casa? Eu tenho. Meu Deus, quero doar todo dia. Misericórdia. Pensa num cachorro folgado, irmão. Ele quer deitar na nossa cama, ele quer sentar na cadeira quando a gente está comendo. Aí toda hora eu fico, sai daqui, Aba. E o nome dele é Aba. Sai, Aba. Aba, eu vou te mandar para fora. E aí em casa, assim, é uma divisão, né?
Porque eu fico de um lado e a família inteira com o Aba, protegendo ele, né? Eu fico olhando assim para ele, cara, eu vou te mandar fora, Aba. Aba, se comporte. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa. O cachorro não é gente. Cachorro é cachorro. Mas tem gente amando mais o animal do que ser humano. Porque o avanço, o crescimento dos pet shops da vida, isso aí é explicado. Porque as pessoas estão passando a amar mais o animal do que o ser humano. Por isso está crescendo o pet shop, tratando um cachorro como se fosse um filho. Pelo amor de Deus, irmão. Cachorro morreu, faz lá um velório para ele, mas pega outro. Minha mãe, por exemplo, é muito pegada animal. Morreu um gato dela, parece que morreu um filho. Ai, meu gato, Tom, meu Deus, o que será da minha vida? Mãe, morreu, pega outro gato. Ah, o Snoopy morreu, o cachorro, né? Morreu. Morreu lá o Flash agora, lá na casa da minha mãe. Um pastor alemão, não, meu Deus, é um labrador. Aí morreu, falou assim, e a minha mãe chorou 2 dias seguidos. 2 dias seguidos. Falei, mãe, pelo amor de Deus, pega outro cachorro, morreu, eles pegam outro. Acabou. Mas glória a Deus pela vida dos animais, foi criação de Deus, amém, irmãos? Não me coloca numa posição assim, nossa, o pastor daquela igreja não gosta de cachorro, não gosta de animal. Eu gosto, irmão. Eu gosto, eu adoro. Mas assim, no espaço onde eu moro não dá não, é muito apertado. Tem que ser lá no espaço do Thiago. O Thiago tem um espação, dá para criar, fazer um canil, 6 cachorros lá, olha aí. Glória a Deus. Vamos avançar aqui então. Jesus, ele experimentou o amargo da rejeição, do abandono, irmão. Foi rejeitado pela mãe, pelos irmãos. Lá na cruz a gente imagina que Jesus foi rejeitado pelo Pai. Não, ele foi na verdade, passou pela prova para ser aprovado por Deus. Então a gente vai passar pela rejeição. Quem já assistiu aquele filme lá do Happy Feet, que ele foi rejeitado pela comunidade, depois ele volta como Salvador. Ele dançando, ou melhor, ele dançando, mas a comunidade só queria cantar, não é? Quem lembra disso? Todo mundo cantando lindamente, aí ele começou a cantar e todo mundo falou assim, cara, não dá para você ficar aqui não. Você vai ter que cair fora, porque você dança, aqui todo mundo canta. E aí ele sai da comunidade, ele volta, descobre ali a salvação, e aí ele é recepcionado, através da dança ele chamou a atenção, e não do canto. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus ama os feios. Aleluia. Tem gente feia aqui? Amém, glória. Baixa a mão. Irmãos, Deus ama os rejeitados. Deus ama os rejeitados. Percebe? As pessoas que mais passaram por rejeição são as que souberam lidar com a rejeição. Hoje são as pessoas mais bem preparadas para viver o extraordinário de Deus. Porque elas não ficam lamentando ali, correndo atrás do seu rabo ou lambendo a ferida. Pelo contrário, ela usa aquela dificuldade para potencializar o seu chamado em Deus. Você conhece gente assim? Que não fica falando de problema, que não fica falando de tragédia. Ela fica falando só de coisa boa, só de celebrando. Ela não fica ali no lamaçal da tragédia, da rejeição. Pelo contrário, ela é filha, foi adotada. Então é nisso que nós devemos celebrar, que nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos, amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. 6º princípio, você será aprovado para ser aprovado por Deus. Ninguém que foi aprovado por Deus não tenha sido antes provado pelo Senhor. Você é provado todo o tempo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, depois de 40 dias, ele teve fome. A pergunta é, Jesus foi tentado ou Jesus foi provado? Os dois. Foi tentado pelo diabo, porque Deus não tenta. Vocês estão aqui comigo? Deus não tenta ninguém. Ele permite com que o inimigo leve o ser humano a uma tentação. E lá no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo para conduzi-lo ao pecado, ao erro. Mas também no mesmo lugar, Jesus foi levado ao deserto para ser provado por Deus. E a Bíblia fala, ele foi tentado através da palavra, né? Veio Satanás e falou assim, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Primeiro, antes, Jesus havia recebido a revelação que ele é filho de Deus. Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Aí Satanás vem e ataca com, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde como? Que não, assim está escrito,
que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe como nós vencemos as nossas guerras? Não com o que eu sinto, com o que eu acho, a minha opinião, mas nós vencemos as nossas guerras diárias, espirituais, dizendo: assim está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É dizer assim, irmãos, eu não estou bem, eu estou lidando com dúvidas, eu estou com o meu emocional abalado, mas assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não se move pelas emoções, mas ele se move pela palavra de Deus. Não se move pelo que está sentindo, mas se move pelo que está ouvindo de Deus. Então você é provado para ser aprovado por Deus. E detalhe, não se engane que o fato de você ser usado por Deus, você é aprovado por Deus. Deus usou a mula, lembra, para falar com o profeta? Mas a mula era aprovada por Deus? Ou seja, o fato de alguém ser usado por Deus não significa que está sendo aprovado por Deus. Deus usou a mula. Depois que a mula terminou de profetizar, a mula voltou a ser o quê? Mula. Então, a nossa vida é uma vida que vai ser tentada pelo inimigo para nos levar ao pecado. Mas também Deus permite que nós passamos por situações difíceis para sermos provados por Deus, a fim de sermos aprovados pelo Senhor. Porque o texto vai dizer, versículo 15, vai lá comigo, eu já estou terminando. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra do Senhor. Ele está dizendo, cara, se apresente a Deus como obreiro aprovado. Todos os líderes que estão na comunidade, primeiro precisam ser aprovados por Deus, aprovados pela família, aprovados pela comunidade. Aí então, ele é reconhecido publicamente através daquilo que ele recebe da parte do Senhor. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem que se envergonhar. Irmão, se o inimigo fosse te confrontar hoje, você seria envergonhado? Sabe quando o pessoal usa aquela expressão, poxa, o fulano foi envergonhado na frente de todo mundo. Se ele foi envergonhado, dependendo da situação ali que aconteceu, não sabemos. Irmão, se ele não tem nenhum pecado que ele cometeu, se não tem nada que desabone ele, meu amigo, fica na paz. Deus é o teu advogado. Agora, se você fica abalado emocionalmente com algo que falaram a teu respeito, opa, peraí, a gente usa aquela expressão, quem não deve não teme, quem não deve não teme, fica na paz. Maldição sem causa não encontra repouso, não encontra abrigo. Fica na paz, irmãos, porque nós vamos ser perseguidos, vamos ser difamados, vão dizer maldade sobre você, vão mentir a teu respeito. A pessoa tem uma opinião formada sobre você que não corresponde ao seu caráter, à sua vida. Por exemplo, tem pessoas que um tempo atrás estava falando de mim de 30 anos atrás, e a pessoa presa a um hobbit de 30 anos atrás, meu amigo, a vida mudou, casei, sou casado há 12 anos, 4 filhos, e você, meu amigo, percebe que existem pessoas que vão lembrar de você de muitos anos atrás, quem você era, mas você teve um encontro com Jesus que transformou sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes, você foi transformado de glória em glória e continua sendo. Só que existem pessoas que moram no passado, elas habitam naquele passado. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você precisa anunciar um divórcio com o passado da tua vida. Porque o grande problema da depressão é quando você fica preso ao passado de quem você era, mas você não se importa com aquilo que Deus está fazendo em você agora. Vamos lá, irmão. Deixe as coisas velhas para trás e siga para o alvo que é Cristo Jesus. E ele disse, eis que faço nova todas as coisas. Vamos olhar para as coisas novas de Deus, irmão. Deixa as coisas velhas para trás. Lembra que Jesus fala, ei, eu não faço um remendo na tua vida, eu faço um renovo. Não coloque remendo novo em vestes velhas. Quem lembra disso? Cara, joga essa roupa velha fora, coloca o novo de Deus. Eis que faço nova todas as coisas, irmãos. Vamos para esse lugar. E por último, persevere em dias difíceis. Para fechar aqui, Timóteo capítulo 3.
Vai lá do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Aí sabe o que ele termina dizendo? Afastem-se deles. Irmão, usa aquela palavra profética do filme Frozen, let it go. Deixa aí pessoas que não contribuem com a sua vida embora. Pelo amor de Deus. Às vezes, por você não liberar perdão na vida dessas pessoas, você carrega elas com você. Libera perdão, irmãos. Libera perdão e deixa elas viverem a vida delas. Quem está entendendo isso? Então, perseverar em dias difíceis é o que Paulo está dizendo, sobrevirão tempos difíceis, porque terão pessoas amantes de si mesmos. Amantes, o que é amantes de si mesmos? São pessoas que prestam culto a si mesmo. Idolatria. Ou tu acha que idolatria é apenas adorar um objeto de imagem, de escultura? Não, idolatria é prestar culto a si mesmo. É colocar tudo aquilo no lugar de Deus. Trabalho, faculdade, família, filhos, esposa, o entretenimento. Você coloca todas essas coisas no lugar de Deus. Obviamente, deixa eu falar uma coisa, você não vai perseverar em dias difíceis. Lembra da armadura do Espírito Santo, Efésios capítulo 6? Revistam-se com a armadura do Espírito, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés com as sandálias da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Aí sabe o que ele diz? Para que vocês resistam aos dias maus. Não é para os... A armadura é para os dias bons. A armadura é para a guerra, irmão. E nós estamos vivendo dias maus. E será assim, e vai se intensificar até a volta de Cristo. Mas aqueles que estão posicionados no Senhor, eles combaterão um bom combate, guardarão a fé e correrão uma corrida que espera por eles, sabe o que? A recompensa, a coroa de vida eterna. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que a sua vida só passa a ter sentido quando você abandona a sua zona de conforto. Nós precisamos ser confrontados pela palavra para sairmos do nosso conforto, irmão. Quem está entendendo isso? Os dias difíceis, eles vêm para nos preparar cada vez mais, para nos amadurecer na jornada. Dar graças a Deus pelos dias ruins da sua vida. Dar graças a Deus pelos dias difíceis na tua vida. Sabe, teve um pastor americano chamado Bill Johnson, que a esposa dele faleceu de câncer no ano passado, e no dia seguinte, irmão, ele estava pregando o evangelho no púlpito da igreja. Aí todo mundo ficou assim, caraca, meu, que o cara vai pregar? A esposa acabou de falecer. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, todos nós precisamos estar preparados para esse dia. E eu confesso que a minha humanidade não gostaria que esse dia chegasse, mas esse dia chegou. E eu preciso encará-lo corajosamente, na certeza que minha esposa está vivendo num lugar muito melhor, preparado pelo Senhor para aqueles que creem no seu nome. A gente ora a Deus, a gente quer de todas as formas retardar esse dia, né? Deus, que esse dia demore para chegar na minha vida. Mas, irmão, ele estava falando sobre a esperança da glória. Sabe? Da certeza que Deus estava com ele, que Deus está com ele, que Deus está suprindo ele, que Deus está fortalecendo ele ao longo da jornada. Então é perseverar em dias difíceis. E aqueles que perseverarem até o fim, herdarão a coroa de vida eterna. No final desse versículo 15, a gente tem que fazer o que Paulo está dizendo. Afastem-se de pessoas que são apegadas a dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, homens amantes de si mesmos. Pessoas que são autossuficientes, irmão, ela não dá espaço para o arrependimento. Tu acha que você vai conseguir conviver com pessoas assim do seu lado? Não dá. Obviamente a gente não é para nós fazermos acepção de pessoas, mas é para nós
influenciarmos as pessoas com aquilo que nós carregamos. E se nós não influenciamos as pessoas com aquilo que nós carregamos, obviamente elas vão nos influenciar com aquilo que elas têm. Então você precisa se posicionar, ter uma convicção da sua identidade, convicção do seu propósito, convicção do seu chamado, para você perseverar nos dias difíceis. Amém, irmãos? E nós terminamos por aqui. Quero que você coloque a mão no teu coração. Quero orar por você. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro pela vida de cada um aqui nesta noite. Eu declaro, Deus, uma convicção da tua presença neste lugar. Eu declaro, Senhor, uma convicção da tua presença neste lugar. Eu declaro, Deus, que corações sejam quebrantados através da tua palavra, Senhor. Todo o coração endurecido agora neste momento, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, seja quebrantado pela água da tua palavra. Assim como aquelas talhas de pedras que foram talhadas. Eu oro, Deus, para que os nossos corações sejam talhados pela tua palavra e que seja cheio da água do teu Espírito. Em nome de Jesus. Deus, eu oro para que, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não conhece o Senhor, eu oro em nome de Jesus que haja uma convicção, Deus, convicção de todo o pecado, todo o juízo, de toda a justiça, para que elas venham a se entregar e crer no Senhor, que é o único e suficiente Salvador da vida delas. Eu oro, Jesus, para que o Senhor traga, Deus, uma restauração na vida de cada um aqui nesta noite, que o Espírito Santo venha trazer convencimento sobre a atual situação que nós estamos vivendo, para que o Senhor possa encher cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. Comece a tocar, Senhor, cada coração, comece a encher cada coração com a tua presença.